Olá, meus queridos! Em continuação à série Eu Sou Arco-Íris, vamos falar sobre o nosso quinto chakra. Bem-vindos! Vocês estão no canal Multiverso. Eu sou. O quinto chakra é conhecido como chakra laríngeo. Ele está localizado aqui na nossa região da garganta e ele vibra a cor azul clara no espectro do arco-íris. Ele é conhecido em sânscrito como Vishuddha, que quer dizer o purificador ou purificação. Ele é representado pelo elemento éter, que seria o elemento oculto no multiverso. Como assim, Vanessa? Então, a gente tem que a principal forma de organização dos elementos aqui na Terra seriam 4: a terra, a água, o fogo e o ar. Esses elementos a gente não deve confundir com a questão dos elementos químicos, aqueles da tabela periódica. São elementos que compõem o corpo material dos seres. Esses 4 elementos e agora o éter é diferente. Cada um desses elementos ele tem uma forma de organização. Por exemplo, a terra, ela está relacionada tanto ao plano físico, com a questão do solo, do subsolo, das jazidas, dos ossos presentes no nosso corpo, como com a questão da solidez, da segurança. Eles têm características unidas a esse elemento físico. A água, a gente tem a questão das emoções, da fluidez. O fogo, a gente tem a questão da transmutação, do vigor. O ar, a gente tem a questão da leveza, da delicadeza, não é? Então, são características muito mais complexas. E o éter seria, então, uma forma que é de organização não apenas aqui na Terra, como de todo o cosmos. Nós ainda não temos capacidade de compreender completamente o éter, devido ao nosso estado vibratório. A nossa capacidade, ainda nossas conexões energéticas não permitem ainda que nós compreendamos o éter. Mas sabem que ele é um elemento essencial na formação do multiverso. Então, voltando ao nosso chakra laríngeo, ele no nosso corpo físico, ele está associado à glândula conhecida como tireoide. A tireoide é uma glândula que está localizada mais ou menos aqui, nessa região, né? Ela tem 2 lobos, né? Então tem o lado direito e esquerdo. Nós temos nesta glândula a produção de 2 hormônios muito importantes, né? Eu até anotei aqui, que é o T3, que é triodotironina, e a T4, que é a tiroxina. Esses hormônios, eles são produzidos quando lá no centro da nossa cabeça, aquela glândula que eu falei lá no chakra sexual, a hipófise, ela produz um hormônio chamado de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, esse hormônio produz a informação para a tireoide produzir esse T3 e esse T4, que são hormônios que regulam grande parte do nosso organismo. São hormônios muito importantes. Eles, por exemplo, regulam o funcionamento dos nossos rins, dos intestinos, do batimento cardíaco, do funcionamento do nosso coração. Eles regulam o desenvolvimento do nosso cérebro, a questão do crescimento dos nossos músculos e ossos, a questão da temperatura do corpo, da geração do calor, da transformação da glicose em energia, do aspecto reprodutivo. Vejam só, então ele regula todo o nosso metabolismo, eles conversam com as outras glândulas, com os outros hormônios do nosso corpo, fazendo esse trabalho em conjunto. Eles atuam então como verdadeiros purificadores, né? Como o nome diz, Vishuddha, do nosso corpo. O chakra laríngeo também está relacionado ao nosso sistema digestório no início, né? Que é a nossa boca, a nossa língua, a região do esôfago, da faringe, e também o sistema respiratório, que é a região do nariz, também da faringe e da laringe. E na laringe que está organizada as nossas cordas vocais,
que são os elementos que permitem que a gente possa verbalizar, com que a gente possa emitir o som, né? Como eu disse naquele primeiro vídeo falando da questão de que nós somos de energia, o som ele é um tipo de onda, é um tipo de vibração que se propaga por meios materiais, né? Através do som que a gente tem essa capacidade de se comunicar. E aí a gente pensando na questão do som, envolve tanto a questão da fala, também com a questão da audição. Então esse chakra também rege a questão dos ouvidos, né? Que é o nosso falar e escutar. A gente tem então, na questão do nosso corpo energético, né? Toda a questão da expressão, da capacidade de comunicação sendo regida por esse chakra, né? Toda a nossa criatividade também está associada com esse chakra, né? Na forma da gente se expressar, né? Principalmente na forma falada e também na forma não verbal, que é através da música, né? Então tudo é expressão do som. E aí a gente tem, né, na grande sabedoria do povo indiano antigo, a gente tem a questão dos mantras, né? Quem nunca ouviu falar em mantras? O que quer dizer mantra? Ele é uma palavra que significa man, quer dizer mente, e tra, controle. Então seria uma forma de controlar a mente. Anotei aqui a definição. Os mantras, eles são instrumentos para conduzir a mente. Eles são uma repetição de determinados sons em forma de sílabas ou poemas que auxiliam em processos meditativos. Então, os mantras, eles permitem, quando a gente emite uma sílaba, né? Quando a gente emite esse som, ou quando a gente recita um poema, a gente está emanando uma energia que vai ativar determinados centros energéticos do nosso corpo. E aí com chakras, né, que são os nossos centros de energia principais, não é diferente. Aí a gente tem os bija mantras. Cada chakra tem um bija mantra, que seria o quê? Um determinado som que vai ativar, ele vai funcionar como se fosse uma chave, que vai ativar, que vai potencializar o funcionamento desse chakra. Então a gente tem aqui, por exemplo, no nosso chakra básico, o som seria o LAM. No chakra sexual, o som seria o VAM. No umbilical, o RAM. No cardíaco, o YAN. No laríngeo, o RAM. No frontal, o OM. E no coronário a gente teria o silêncio, porque também a falta do som, o silêncio, propicia com que os nossos estágios meditativos sejam muito proveitosos, porque é no silêncio que a gente aprende a se ouvir, né? Se conectar melhor com outras formas, né, que não utilizam os sons, outras formas de comunicação. Então, várias pessoas, eu propriamente não utilizo ainda muito a questão dos bija mantras, mas tem muitas pessoas que fazem, né, recitam esses bija mantras e conseguem potencializar o funcionamento dos seus chakras. Na internet tem vários tipos de meditação utilizando os bija mantras, então se você se interessou sobre isso, pesquisem, porque é muito interessante. Então, como eu disse, né, esse chakra é relacionado com as palavras, né, com a emissão do som através das palavras. E aí a gente tem toda a questão da sabedoria das nossas palavras, que é o quê? É a gente escutar o que o outro tem a dizer, depois falar, né? É a gente saber o momento de se calar, o momento da sabedoria do silêncio, né? Então, é todo esse jogo, assim, de forma que a gente vai conduzir e agir em sociedade. Porque o que acontece? Muitas vezes, né, a gente conversa com as pessoas e são verdadeiros monólogos. A pessoa fala, 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 fala. E aí, por mais que você diga alguma coisa, não tem aquele retorno da pessoa. Ela simplesmente só quer falar, né? E aí, às vezes, você tem que ser um bom escutador. Outras vezes, quando é possível, a gente pode emitir determinadas opiniões, né, que vão acrescentar. Mas grande parte das vezes, né, os maiores sábios, eles atuam assim, eles buscam a sabedoria do silêncio, né, que é o se calar, né, porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, é a forma mais sábia de agir. Então tem toda uma sabedoria das palavras, né, que esse chakra laríngeo nos auxilia bastante.
E aí quando ele está em desequilíbrio, o que acontece? São por que características, né, que nós emanamos. Quando a gente se utiliza muito da fofoca, a gente gasta grande parte do tempo falando mal de alguém, falando mal de determinadas situações, né? Porque simplesmente o falar e o não agir também não, implica num prejuízo, né? Porque é interessante a gente, às vezes, fazer determinadas reclamações, buscar os seus direitos, mas também fazemos coisas ativas para modificar aquela situação. Então, a gente utilizar, por exemplo, simplesmente a fofoca ou a reclamação, a própria difamação das pessoas, né? O que acontece muito, né? A questão das fake news, as notícias falsas, né? Da gente divulgar essas notícias, encaminhar mensagens que às vezes a gente nem sabe se elas são verídicas ou não. A gente simplesmente encaminha elas e não faz aquela leitura ou aquela avaliação apurada para ver sobre se aquela informação é valiosa e se ela é verdadeira ou não. Quando a gente encaminha uma mensagem que na verdade ela é falsa, ela é mentirosa, a gente também está agindo como um propagador, a gente está ali colocando o nosso selo energético naquela mensagem. Então a gente também está sendo uma fonte de propagação, a gente está sendo um vírus da mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está encaminhando, né, nas nossas redes sociais, com o que a gente está falando, né? As nossas palavras às vezes podem magoar tanto as pessoas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa capacidade maravilhosa de se expressar, né? Tem que trabalhar com ela com muito carinho, sempre na busca pela verdade. E aí eu trouxe, né, para colaborar com vocês, as afirmações que a gente pode fazer, né? Imaginando a cor azul clara, né, fluindo em nós, nos auxiliando bastante. Eu propriamente tenho trabalhado muito a questão do chakra laríngeo, né? É um chakra que eu tenho buscado muito me conectar, até pela própria forma de comunicação aqui na rede social, né? Então eu tenho que desenvolver bastante esse aspecto, né, da minha fala, né, da forma de expressão, porque muitas vezes a gente não consegue ainda passar de uma forma mais simples tudo aquilo que às vezes a gente viu, mas tudo aquilo principalmente que está na gente, né? Então é todo um desafio, né, que a todos os dias, a cada vídeo, né, eu tenho passado e espero melhorar cada vez mais, né? Então vamos com as afirmações. Eu comungo com as minhas cordas vocais, meu cérebro e coração. Trago a arte do escutar, refletir, sentir e depois falar. Tenho em mim a sabedoria do silêncio. Compartilho mensagens de amor, palavras de motivação, envolvidas pela verdade, bondade e discernimento. Que sejamos assim, então, propagadores do amor, da tolerância, da paz, da tranquilidade, e não do medo, da mentira, da tristeza, da desesperança. Esse papel é nosso, essa responsabilidade é nossa, não só para conosco mesmo, mas também para com o nosso próximo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, deem um joinha, né? Compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem as notificações e continuem na nossa série. Eu sou o Arco-Íris.